Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 12 do capítulo 23 do volume 3 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo sobre lei de Gauss. A questão 12 diz o seguinte: a figura abaixo mostra duas cascas esféricas isolantes mantidas fixas no lugar. A casca 1 possui uma densidade superficial de carga uniforme de mais 6 microcúlobos dividido por metro quadrado na superfície externa e um raio de 3 centímetros. A casca 2 possui uma densidade superficial de carga uniforme de mais 4 microcúlobos dividido por metro quadrado na superfície externa e um raio de 2 centímetros. Os centros das cascas estão separados por uma distância L igual a 10 centímetros. A questão pergunta: qual é o campo elétrico no ponto x igual a 2 centímetros na notação dos vetores unitários? Então, gostaria de destacar inicialmente, que o sistema é composto por duas cascas, uma de raio 3, essa aqui localizada no centro do sistema de coordenadas x e y indicados aqui, e uma outra distanciada do centro da casca 1 de uma distância L, com um raio menor, um raio 2, tá certo? Então notem que essa questão envolve cascas esféricas, das quais possuem uma densidade superficial de carga uniforme distribuída na superfície externa das cascas, tá certo? Então, antes mesmo de começarmos a resolver a questão, eu vou estar aqui relembrando o cálculo do campo elétrico para um ponto R maior do que o R, sendo o R o raio da casca esférica, e no caso do qual o ponto que quer se calcular o campo está dentro da casca esférica, isto é, R menor do que R, sendo o R, mais uma vez, o raio da casca esférica. E eu vou destacar, fazendo essa revisão, porque notem que a questão pede para calcular o campo elétrico no ponto x igual a 2 centímetros. Como o raio da casca 1 é 3 centímetros, então a questão pede para fazer o cálculo do campo num ponto no interior da casca 1. Como nós veremos, e como visto também com bastante detalhe nas videoaulas conteúdo, o campo elétrico no interior de uma casca esférica é zero, e o campo elétrico no exterior da casca esférica com raio R maior do que o raio da casca R, ele é o mesmo campo devido a uma carga pontual, tá certo? Então, eu poderia apenas estar destacando isso e já começar a resolver a questão, mas achei melhor fazer uma pequena revisão e mostrar o cálculo desses campos para um raio maior do que, para um ponto maior do que o raio da casca esférica e para um ponto no interior da casca esférica. Então, antes mesmo de passarmos para essa revisão, para então começarmos a resolver a questão, também gostaria de destacar o ponto de que, como o ponto a ser calculado, o campo, está no interior da casca 1, então o único campo sentido, o campo total sentido nesse ponto vai ser devido à casca 2. E a casca 2 também tem densidade superficial de carga, assim como a 1, positivo. Então, vai ser um campo aqui, a gente já sabe o sentido do campo aqui nesse ponto P, vai ser um campo que ele vai ser paralelo ao sentido menos x chapéu, tá certo? Nesse sistema de coordenadas aqui adotado na figura do problema. Então, apenas a casca 2 vai contribuir naquele campo do ponto x igual a 2 centímetros, tendo em vista que o campo ali devido à casca 1 é nulo. Então, eu vou estar agora fazendo essa revisão e, ao final do vídeo, eu vou estar mostrando qual o valor desse campo, tá certo? E assim resolver a questão escrevendo em termos dos vetores unitários, que, como eu já acabei de destacar, esse campo vai estar na direção menos x chapéu. Então vamos lá. Então vamos começar com a revisão. Então, antes de resolver a questão, vamos relembrar o cálculo do campo elétrico devido a uma casca esférica de raio R
com a densidade de cargas sigma distribuídas uniformemente sobre a superfície, como no nosso caso, né? É composto só que por duas cascas. Então, vou fazer um cálculo para uma e vou estar em seguida resolvendo a questão. Então, vamos inicialmente fazer o cálculo para Rzinho maior do que Rzão, sendo Rzão o raio da casca esférica. Então, vamos inicialmente ilustrar. Está aqui o problema. Em azul está a casca esférica de raio Rzão. E vamos calcular o campo no ponto P a uma distância Rzinho do centro da casca esférica, tá certo? Então, a superfície gaussiana aqui, aproveitando a simetria esférica do problema, também vai ser uma superfície aí esférica, como desenhado em linhas pontilhadas vermelhas, simbolizado por uma superfície gaussiana S. E A vai simbolizar a área superficial aí dessa casca esférica, tá certo? Então, vamos inicialmente fazer o cálculo do campo elétrico nessa condição de Rzinho maior do que Rzão. Então, devido à simetria esférica do problema, o campo elétrico fora da esfera é radial, tá certo? Então, fica meio que claro isso, porque até como eu já discuti, a resposta que nós vamos encontrar daqui a alguns segundos é que esse campo é análogo ao campo devido a uma carga pontual. É como se toda essa densidade de carga superficial pudesse ser concentrada em apenas um ponto como uma carga pontual, tá certo? Então, os campos são equivalentes e, como o sistema tem simetria esférica, então o campo é radial, tá certo? Então, o campo fora da casca esférica é radial. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar e como simbolizado aqui, né? Então, o campo vai ter a mesma direção R chapéu, tá certo? E pela lei de Gauss, a gente tem o quê? Que a integral dessa superfície S, né? Por isso que eu estou chamando a atenção aí, o S vai ser para a superfície gaussiana e o A para a área superficial da minha casca esférica. Então, a integral da superfície S de E escalar dA é igual à carga envolvida sobre ε0, né? Só que a carga envolvida aí é dada por uma distribuição de carga superficial. Então, isso vai ser equivalente à integral de sigma dA. Então, temos isso, né, para o lado direito, correspondente aqui à carga envolvida. E para o lado esquerdo, eu já escrevi o campo aí em termos do vetor unitário R chapéu. Então, isso vai ser R chapéu escalar. Também o elemento de área aqui é perpendicular, tá certo? Então, tanto o campo quanto o elemento de área, eles têm vetores aí normais e paralelos. Então, aí na direção R chapéu. Então, esse produto escalar vai dar 1, o campo pode sair da integral, isso vai dar a integral de dA, que vai dar a própria área A da superfície S. Então, como eu destaquei, posso colocar o campo para fora da integral. Aqui o sigma também ele é uma constante uniforme, ele pode sair da integral. E aqui então é uma integral em A e aqui nessa superfície S, a integral da esquerda. Então daí temos que para a área da superfície S vai ser quem? 4π Rzinho ao quadrado, enquanto que da área A da casca esférica é 4π Rzão ao quadrado. Então, dito isso, temos aí substituir os valores das áreas, podemos cortar os 4πs e encontramos que o campo aí, a amplitude dele é igual a sigma sobre ε0 vezes Rzão, que é o raio da casca esférica ao quadrado, dividido por Rzinho ao quadrado, sendo Rzinho a distância do centro da casca esférica ao ponto onde está se querendo calcular o campo, ok? Em termos dos vetores unitários, isso vai ser o vetor E, vai ser sigma sobre ε0, Rzão ao quadrado sobre Rzão ao quadrado, na direção R chapéu, ok? Destacando aí o fato de que temos uma densidade superficial de carga uniforme sigma, escrevendo em termos eu quero escrever em termos da carga e do meu raio da minha casca esférica Rzão. Então, sabemos isso, visto já no capítulo anterior, quando estudamos o cálculo do campo elétrico. Então, vimos o conceito de densidade superficial de carga, densidade volumétrica de carga e densidade
linear de carga. E lá vimos as definições. E estamos utilizando aqui que sigma é igual a derivada de dq dA. E isso é igual a carga sobre a área aí é 4π rzão ao quadrado, tá certo? Então, substituindo aí o fato de que o sigma é isso, nessa expressão, a gente encontra o que, né? Tá aqui, substitui o sigma, tá aqui ele e repetir o restante. Tá aqui o restante, tá certo? Então, daí a gente pode cortar esse r ao quadrado com esse r ao quadrado, o que vai nos resultar um campo que é igual a Q sobre 4πε0 r ao quadrado na direção radial. E como eu destaquei, isso é o mesmo campo devido a uma carga pontual. Então, o campo na região distante da casca esférica, né, com R sendo maior do que o raio da casca esférica, é o mesmo campo devido a uma carga pontual, tá certo? Dada aqui pela equação de número 1. Agora vamos calcular o campo no interior da casca esférica, quando R for menor do que R. Então, vou estar ilustrando novamente aqui a casca esférica e minha superfície gaussiana vai ser no interior dessa casca esférica aqui, porque queremos encontrar o campo aí devido aí num ponto, uma distância dada aí pelo ponto P, uma distânciazinha R, tá certo? Então agora a lei de Gauss vai ficar como? Ela vai ficar da seguinte forma, né? É a mesma, só que essa carga envolvida aqui, como toda a distribuição de carga numa casca esférica é na superfície da casca, então no interior da casca a carga envolvida aqui por qualquer superfície gaussiana vai ser zero. Então essa carga envolvida aí, ela é zero, consequentemente essa integral de E escalar dA vai ser zero e consequentemente o campo no interior vai ser igual a zero. Então aqui pela equação 2 temos o campo no interior quando R for menor do que R, e pela equação 1 o campo na região externa à casca esférica. Então aqui todo esse pedaço foi uma revisão para então passarmos agora para a solução da questão, tá certo? Eu queria chamar bastante atenção disso, do fato de que o campo sentido na região externa da casca esférica é equivalente de uma carga pontual e o campo no interior de uma casca esférica é nulo, porque toda a distribuição de carga é dada na superfície da casca esférica, tá certo? Então vamos agora, né, depois de tal revisão, vamos retornar à questão. Então, esquematizei novamente aqui, né? Temos uma casca 1 com raio R1 com densidade positiva, né? Sigma 1 positivo, e uma casca 2 com raio R2 com sigma 2 também positivo, tá certo? E aí queremos calcular o campo no interior da casca 1, no ponto interior da casca 1, né? Porque a questão pede, né, para calcular o ponto no ponto x igual a 2 centímetros, que é no interior da casca 1, tendo em vista que o raio da casca 1, esse R de 1, é igual a 3 centímetros. Então fica dentro da casca 1. E aí, como vimos, né, aqui pela equação de número 2, o campo, no caso, quando R for menor do que R, é nulo. Então assim, a casca 1, no problema tratado aqui dessa questão, ele não vai contribuir, o campo dele não tem nenhuma contribuição sobre o campo total nesse ponto x igual a 2, tá certo? Então toda essa revisão foi para fazer essa discussão de que a casca 1 não vai contribuir para o campo no ponto x igual a 2 centímetros, ok? Apenas a casca 2. Então, consequentemente, temos que o campo aí na posição x menor do que R 1, de acordo com a equação 1, né? Que é essa equação aqui que nós encontramos há pouco, é dada pelo que? Então, tá aí o x quando o campo quando o x for menor do que R1, R1, ele vai ser quem? A carga Q2, né, que é devido à casca 2, dividido sobre 4πε0 R ao quadrado, onde esse R é a distância do centro da casca 2 ao ponto P. É essa distância aqui. E essa distância é quem? A questão nos fornece o L. E nos fornece essa posição aqui. Então, é justamente o L menos o X desse ponto. Então, vai ser quem? O L é 10 centímetros, o X do ponto é 2 centímetros. Então, isso equivale a 8 centímetros, tá certo? Então, esse R é 8 centímetros.
Então, dando continuidade, né, chamando a atenção, né, que, como eu esquematizei aqui, esse campo é na direção menos x chapéu. Então, dando prosseguimento, e como no caso da demonstração aí dos campos no interior e no exterior, vistos há pouco, temos que lá eu discuti que essa densidade superficial, né, é dada aí pela carga sobre 4π, o Rzão ao quadrado. Então, eu simbolizei com o índice I, porque isso é equivalente tanto para o sigma 1 quanto para o sigma 2. Mas o em questão aqui é apenas o da casca 2, né? Então, para a casca 2, a gente pode estar escrevendo esse Q de 2 em termos do sigma. E eu estou fazendo isso porque o que a questão nos fornece é o sigma de 2, que é o 4 microcubo dividido por metro quadrado, ok? Então, daí nós temos que a carga Q2 é igual a sigma 2 vezes 4π Rzão 2 ao quadrado. Então, substituindo a equação 4 na equação 3, e o fato de que, como eu destaquei há pouco, esse Rzinho vai ser Lzão menos o x do ponto, a gente tem o quê? Que esse campo é, aí substituindo, né, esse camarada aqui, aí vai ser quem? Vai aparecer aqui o sigma 2, o 4π e o R2 ao quadrado, e embaixo o 4π ε0 e o raiozinho ao quadrado, tá certo? E aí substituindo o raiozinho, né? Então eu posso cortar esse 4π com 4π e vou substituir o meu Rzinho por Lzão menos x de P. Aí tá aqui, substituir. Então com isso, nós encontramos pela equação 5, encontramos esse campo aí para qualquer ponto dentro da casca esférica dado por essa equação de número 5, ok? Então, agora é só substituir os valores. Então, vamos lá. Então, substituindo os valores, né, do sigma 2, dado aí por 4 microcubo dividido por metro quadrado. O raio dá 2 de 2 centímetros, então 0,02 metros. E essa subtração aqui, que deu 8 centímetros, então vamos substituir o valor também do ε0. Então, a gente daqui, eu só coloquei todos os valores. E fazendo essas operações, finalmente nós encontramos o campo aí no ponto x igual a 2 centímetros de aproximadamente 2,8 vezes 10 elevado a 4 newtons por cubo na direção menos x chapéu, tá certo? Então é isso, pessoal. Essa questão, na verdade, era uma questão rápida para ser resolvida, mas eu aproveitei a questão para poder estar fazendo uma revisão sobre o cálculo do campo devido à casca esférica na região no interior da casca esférica e na região externa da casca esférica, para então passarmos para a questão, tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.